paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, graças a Deus, mais um dia, graças a Deus, mais um momento, nós vamos passar aqui na presença do Senhor, em nome de Jesus, escutar a direção de Deus. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, já consagra aí o seu dia, em nome de Jesus, e vamos para a palavra de Deus, para a direção do Senhor. Nós só podemos caminhar com a direção de Deus, e debaixo da direção de Deus, nós vamos caminhar e vamos viver as grandezas de Deus, amém? Bora lá? Vamos ler aqui em nome de Jesus, Vamos ler aqui, em nome de Jesus, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Eu e você não sabemos aonde estão as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Você sabe? Você não sabe o que vai acontecer. Só Deus tem o poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã ou daqui a pouco. Presta bem atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade, certo? Eles estão cercando a cidade, estão cercando ali perto da casinha do Eliseu, o profeta. Presta bem atenção. E por que eles estão fazendo isso? O povo da Síria, né? O povo da Síria estava fazendo isso porque o Eliseu tinha a revelação de Deus, né? De quando ele ia se ajuntar com as tropas dele, ele falava para o rei de Israel, não vai para lá, porque o rei da Síria está lá, está te esperando. Não vai para tal lugar. Então, o rei da Síria falou, não, peraí, eu vou pegar esse cara aí, tá atrapalhando meus negócios. Tá? Ele foi lá, cercou o lugar. Irmão, presta bem atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, anda debaixo da revelação de Deus, não anda sem a revelação de Deus. Tá acontecendo isso. O que eu quero trazer para mim e para você? Eu não estou falando de nada de medo do que vai acontecer. O que eu quero trazer para nós nós precisamos da revelação de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos da direção do Senhor em cada situação. Olha só. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade. Irmão, presta atenção, em nome de Jesus. E ele falou, e ele disse, então o servo disse-lhe, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmão, presta bem atenção. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Presta atenção. As coisas estão acontecendo, e eu falo toda hora isso, que as coisas estão acontecendo, não estão? Está acontecendo um monte de coisa por aí. Nós não vamos ficar falando aqui tudo está acontecendo, mas presta bem atenção. Diante daquela situação, o que eles estavam vendo? Um monte de cavalos e carros, um exército cercando a casinha deles ali, onde eles estavam. O que o Eliseu fez? O Eliseu nem se mexeu, não estava nem preocupado. Por quê? Porque ele não estava preocupado, porque ele não estava com medo, ele não estava desatento, porque ele estava enxergando o mundo espiritual. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Busca para que eu e você, vamos buscar para que eu e você possamos enxergar o mundo espiritual. Em nome de Jesus, diante de cada situação, de cada condição, o que você precisa fazer? Enxergar o mundo espiritual. Eu estou falando isso aqui, que era uma situação de medo, era uma situação apreensiva, na qual eles estavam correndo risco de vida ali, né? Porque poderiam ser presos, algum soldado podia matar eles, claro, mas eu não quero trazer a situação do medo. Eu quero trazer para nós que nós precisamos andar com os nossos olhos espirituais abertos, pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais, seja uma situação grande, seja uma situação pequena, qual for a condição, nós precisamos pedir para Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais. Por quê? Diante de cada situação, a uma hora, nós não sabemos as intenções, certo?
Nós não sabemos as intenções. Quem sabe as intenções é Deus, mas ele abre os nossos olhos espirituais. Ele não estava com medo? A situação falou: ai, meu Senhor, e agora? Ai, meu Senhor, ele falou isso. Por quê? Porque ele ficou com medo. Você ia ficar como? Você ia falar como? E agora, Jesus? Nós ia falar assim, né? Ai, Jesus, e agora? O que a gente faz? Aí Jesus fala: mas são os que estão conosco, os que estão com ele. Irmão, Deus está guardando a nossa vida. Mas o que eu quero trazer para nós é peça a Deus, em nome de Jesus, para que ele abra os seus olhos espirituais diante de cada questão, em nome de Jesus. Peça a Deus para que ele abra a sua visão espiritual, para você enxergar, sentir, ver o que está acontecendo. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo. Nós precisamos andar esperto. E só vamos andar esperto debaixo da revelação de Deus. Não existe um outro caminho, porque eu não sei, você não sabe onde é que está a cilada, onde é que está a situação, mas Deus, presta atenção, Deus nos concede a sensibilidade de enxergar o mundo espiritual em qualquer situação. Não fica limitando o poder de Deus, não fica limitando a cargo, a título. Deus abre a nossa visão espiritual. E eu vou te falar uma coisa, teve uma época que teve uma turma que um grupo que sofreu um acidente e eles vieram a falecer. Um grupo muito antigo, que faziam as músicas. As músicas eram até inapropriadas. Mas mesmo assim a gente vive a misericórdia de Deus. Um deles sonhava que o avião caía. Irmão, olha só, estava lá no mundo. Mas Deus não se esquece. Quer dizer o quê? Que Deus abre a nossa visão espiritual e cuida de nós. Então, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Peça que Deus abra a sua visão, para que você enxergue, mas tal situação, mas não tem nada. Não, Deus quer abrir a nossa visão espiritual, e nós vamos enxergar coisa, nós vamos ver coisa das manifestações de Deus. Olha aqui comigo. O lugar, e orou Eliseu, e orou Eliseu, e disse: Senhor, peço que abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Irmão, estava tudo cercado. Eliseu estava guardado por Deus ali. Estava cercado de cavalos e carro de fogo. Você acha que Deus está dormindo? Claro que Deus está guardando a minha e a sua vida. Nós não sabemos onde que está a cilada. O que eu quero trazer para nós ora aí para Deus abrir a sua visão espiritual no que você está fazendo. Mesmo que seja coisa simples, mesmo que seja coisa, eu não vou falar à toa, mas coisa que você, puxa vida, mas isso aqui, não, Deus quer abrir a nossa visão espiritual. Pega a visão em nome de Jesus, pega o que Deus está falando. Olha só, vamos para outra situação. Irmão, é claro que vai surgir uma situação para que isso aconteça, presta atenção. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu, perguntou exatamente deles acerca do tempo em que a estrela se apareceu. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente, pergunta com toda cautela pelo menino, e quando achar, participai-mo. Conta para mim, participai-mo, né? Participai-mo, para que também eu vá e o adore. O Herodes falou isso, não falou? Presta atenção, vamos para o versículo 11. O Herodes falou que, quando vocês acharem o menino, tá em Mateus 2,7, perdão. Quando vocês acharem o menino, vocês falam para mim que eu vou lá também, que eu vou participar também disso aí, eu vou lá adorar ele, certo? O Herodes falou isso. Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino, com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram. Abrindo os seus tesouros, ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Irmão, chegou lá, achou Jesus. Presta atenção. Achou Jesus. O que o Herodes falou para eles? Quando vocês acharem o menino, você fala para mim que eu vou lá adorar ele. Eu vou lá também, eu quero participar desse negócio. Eu quero ir para lá também. Não foi isso? Foi isso, não foi? O que Deus falou para eles? E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes. Partiram para a sua terra por outro caminho. Irmão, em nome de Jesus, fica com a revelação, fica com a divina revelação. Deus tem revelação para nós. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Às vezes está acontecendo alguma coisa, eu não sei o motivo, não sei a circunstância, não faz muito sentido.
para mim e para você. Deus vai abrir os nossos olhos e nos mostrar as situações. Creia no poder e na manifestação de Deus. Não fica aí com a boca aberta, achando que tudo... O Herodes falou, não, fala aí para mim, que eu vou lá adorar o menino também. Ó, não fala não. Sendo por divina revelação, avisados num sonho para que voltasse para junto... para que não voltasse para junto de Herodes. Ah, mas espera aí, Deus, não é para ir para Herodes? Não, não é, volta por outro caminho. Irmão, presta atenção, ó Deus confirmando. E tendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Irmão, o que nós precisamos entender? Deus quer abrir a nossa visão. Você vai enxergar a coisa. Olha o que Deus está falando. Irmão, Deus fala tanta coisa. Olha o que Deus está falando, que vai abrir a nossa visão espiritual. Nós vamos viver as manifestações de Deus. Não fica aí com a boca aberta, não, achando que isso é isso. Deus quer abrir a nossa visão espiritual diante de qualquer situação, seja grande ou seja pequena. Ele sabia qual era a intenção do Herodes? Não, não sabia, mas Deus sabia. Irmão, Deus vai abrir a tua visão espiritual naquilo que você está pedindo para Deus, em nome de Jesus. Presta atenção. Atos 16, 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um homem da Macedônia. Ele rogou dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para ali anunciar o evangelho. Irmão, em nome de Jesus, o Paulo não estava tentando ir para Bitínia, estava tentando ir para a Ásia e não dava nada certo. O Espírito Santo estava impedindo ele. Deus deu a revelação, ó, você vai para tal lugar. Irmão, não fica sem a revelação de Deus. Busca a revelação de Deus diante de cada situação, em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti da Tua graça, a Tua presença e a Tua misericórdia. Estende as Tuas mãos com o Teu poder, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, vem com o Teu reino, vem com a Tua justiça, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Deus, abre a nossa visão espiritual, Deus, em tudo que nós estamos fazendo, Pai, em cada situação. Abre o nosso entendimento em nome de Jesus e nos cobre com o Teu poder e a Tua graça. Nos cobre com a Tua unção e a Tua misericórdia, Jesus. Nós não andamos sem a Tua presença, sem a Tua direção. Cobre a nossa vida, Jesus, com o Teu reino, a Tua justiça em nome de Jesus. Meu irmão, irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.